dianteira esquerda. Opa, ele passou lá e olhou e viu. Ah, ele passa, olha, vê que a lataria está meia bamba. Ô, seu Francisco, a lataria está bamba. Está faltando a presilha da lataria. O que mais? Calibração do pneu. Tem que verificar pelo menos uma vez por semana. É porque dentro do checklist, mesmo que tenha um título de checklist diário, que seria feito com 10 horas, né? Você coloca alguns itens de 50 horas De 50 também. horas também. É colocado na frente, entre parênteses, 50 horas. Tá? Bem, e eu vou te confessar uma coisa. Quando a gente começou a trabalhar junto, né? E eu vi o número de itens, né, do checklist, eu achava que aquilo dali ia desestimular, que eles não iam fazer, tá? Mas quando a gente começou a fazer auditoria de campo, que eu comecei a te acompanhar também na auditoria de campo, eu comecei a ver, né, e aí eu vi justamente que, por exemplo, aqueles itens que eu achava que eram desnecessários, né, para estar ali todo dia, porque ia só ocupar o tempo do operador, na verdade eram lembretes, né? Eu via que, por exemplo, tudo aquilo que era essencial para o funcionamento da máquina, ele ficava atento, ele relatava. Mas se não tivessem aqueles itens, principalmente, né, nessa questão que não é essencial para o funcionamento, como lataria, parafuso, né, lanterna, falta de farol, né, funcionando, coisas mais ligadas principalmente à parte da estrutura do trator ou de qualquer máquina, eles, se não tivessem no checklist, eles não iriam lembrar, até pela rotina, pela correria do dia a dia, eles não iam lembrar de relatar isso. E esse problema iria fazer o quê? Ele ia se agravando, ele ia aumentando. E isso, no final, acabava, se ele tinha uma máquina que estava cheia de pequenos problemas, ele começava a ficar desestimulado a cuidar melhor da máquina. Então, eu te falo que eu refiz os meus conceitos, entendeu? Que eu realmente fiz um preconceito e eu garanto para vocês, viu, gente? Eu fui convencida. Na verdade, eu fui convencida, porque quando ele me falava, né? Não, Vani, tem que fazer esse número de itens mesmo. Eu achava que aquilo dali não iria funcionar. Mas eu vou falar para vocês, funciona. E funciona muito bem. Sim. Quando a gente fala em 30, 40 itens, acha-se muito. Porque o costume é falar, vou olhar o líquido refrigerante, o óleo do motor e pau, né? E não é só isso. Tem vários outros itens que têm que ser verificados na máquina para um bom funcionamento. Para o operador sair de manhã, 7 horas lá da porta da sede da fazenda, do barracão, vamos dizer assim, e trabalhar até as 11 horas, almoçar, parar, fazer aquele quilinho e depois chegar de volta lá para as 5, 6 horas da tarde com a sua tarefa cumprida. Bem, Francisco, qual que é a metodologia que você utiliza para ensinar o checklist para os operadores? O checklist que eu desenvolvi, ele é muito simples e ele é muito lógico. O que eu faço? Eu mostro cada item, a função de cada item naquela máquina, naquele equipamento, qual é a manutenção que deve ser feita e qual é a consequência de não se fazer aquela manutenção. E aí eu pergunto, vocês querem ficar rodado lá no meio do campo, no calor, por causa de um parafusinho, por causa de um nível de óleo?